Pesquisa Datafolha revela que a democracia é a melhor forma de governo para 75% das pessoas. Ministro Alexandre de Moraes determina que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para indiciar o presidente Jair Bolsonaro por incitação ao crime ao associar a vacina contra a Covid-19 ao risco de desenvolver AIDS. E a Anvisa libera o uso de vacinas e medicamentos aqui no Brasil contra a varíola dos macacos. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo que foi notícia nesta sexta-feira, dia 19 de agosto de 2022. Eu começo essa edição com uma ótima notícia que tem relação com a saúde. A Anvisa liberou hoje o uso de vacinas e medicamentos contra a varíola dos macacos que não possuem registros aqui no país. Essa decisão ela foi tomada de forma unânime pela diretoria com o objetivo de acelerar a importação e oferta desses produtos aqui no nosso país. Essa autorização tem caráter excepcional e temporário de 180 dias, mas pode ser revista a qualquer momento pela agência. E essa decisão da diretoria ela foi baseada na chamada confiança regulatória, que é quando os órgãos sanitários internacionais apontam que não há risco no uso dos imunizantes. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, reforçou o caráter excepcional dessa aprovação e pontuou que a medida tem caráter restritivo. É importante ressaltar que a dispensa de registro é um procedimento regulatório. A dispensa de registro, portanto, não é deixar de regular, não é deixar de atuar, não é esquivar-se de nenhum tipo de responsabilidade. A dispensa do registro não é uma aprovação tácita do que vier, quando vier e se vier. O voto, ora prolatado pela relatoria, contempla fonte única de submissão de documentos alusivos a produtos que foram aqui descritos e essa fonte é o Ministério da Saúde. Essa medida importante da Anvisa vem em um momento em que o Brasil já registra 3.450 casos de varíola dos macacos. E o nosso país é o 5º país do mundo com a maior quantidade de diagnósticos da doença. E relembrando para você, no mês passado, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 50 mil doses dessa vacina e também de um antiviral. Os imunizantes devem chegar somente no mês que vem. CBN Eleições 2022. Trilha de eleições porque hoje representantes do Executivo Federal, do Supremo e do Senado e da Câmara se reuniram em um evento aqui na capital paulista para discutir a relação entre os poderes. E a confiabilidade das urnas eletrônicas foi o assunto desse encontro. O presidente da Câmara, Arthur Lira, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro, que costuma questionar a lisura do processo eleitoral, disse que confia no sistema, mas ele defendeu um aperfeiçoamento. O sistema ele é confiável, nós não temos como dizer que não é. O que não quer dizer que ele não possa ser aperfeiçoado ou que tenha uma transparência mais clara. Isso não invalida, uma coisa não é antagônica com a outra. Eu queria deixar claro para todos que a demonstração que toda a classe política, todos que foram na posse do ministro Alexandre, foram para dizer basta desse assunto, por parte de um lado ou por parte do outro. Há excessos nos dois lados. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, seguiu nessa mesma linha de conciliar o apoio irrestrito ao sistema, mas ele legitimou as críticas. Ele disse que confia nas urnas eletrônicas, no sistema eleitoral, mas acha que ela não é inviolável para sempre. Já o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele foi mais enfático ao dizer que a desinformação sobre urnas estimula o ódio. Ele também disse não acreditar na possibilidade de um golpe de Estado. Então, se nós ficarmos nesse impasse da urna, nós vamos ficar alimentando ódios desnecessários, absolutamente desnecessários.
Também não adianta ficar discutindo, vai ter golpe, não vai ter golpe. Não vai ter. Não vai ter golpe. As nossas Forças Armadas são instituições que sabem muito bem o preço que elas pagaram quando ficaram no poder por muito tempo. Toffoli também falou sobre uma notícia que foi divulgada nesta semana pelo portal Metrópolis, que mostra que empresários bolsonaristas estavam defendendo um golpe militar durante uma conversa de WhatsApp. E Toffoli criticou quem é a favor de golpe militar. Primeiro, que atentar contra a democracia é tipo penal, é crime em nosso país, assim como é crime nos Estados Unidos, assim como é crime na Europa. E se empresários divulgam esse tipo de posicionamento, eles são suicidas. Por quê? Porque não há dúvida nenhuma que os Estados Unidos, a Europa, os países democráticos vão retalhar o Brasil economicamente. Investidores vão ir embora. Isso vai gerar desemprego em nosso país, isso vai gerar saída de capitais do nosso país, isso vai gerar os nossos capitalistas mandarem o seu dinheiro para fora, porque vai ter uma desvalorização brutal da nossa moeda. Isso é loucura! Hoje o Datafolha divulgou uma pesquisa que avaliou qual é a opinião dos brasileiros sobre a melhor forma de governo, a democracia, a ditadura ou tanto faz. E esse levantamento mostrou que 75% dos brasileiros acreditam que a democracia é sempre melhor do que qualquer outra forma de governo. Já 7% dos entrevistados responderam que acham que a ditadura é melhor em certas circunstâncias. E para 12%, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura. De acordo com essa pesquisa, o índice de apoio à democracia retorna ao maior patamar desde 1989, que é o início da série histórica. E esse índice de defesa da ditadura em certas circunstâncias também é o menor desde 1989. O Instituto também perguntou qual é a chance de haver uma nova ditadura no Brasil. E para 49% dos entrevistados, não há nenhuma chance. Já 25% responderam que sim, há um pouco de chance, e outros 20% disseram que sim, há uma chance. Os que não souberam responder foram 7%. Essa pesquisa ouviu 5.744 pessoas em 281 municípios nos dias 16 e 18 de agosto. E a margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Esse levantamento também aponta que os eleitores do presidente Jair Bolsonaro, do PL, se dividem entre 77% de apoio à democracia, 10% tanto faz, 9% de apoio à democracia em algumas circunstâncias e 3% não sabem. Já os eleitores do ex-presidente Lula, do PT, se dividem entre 74% que consideram a democracia melhor, 13% que julgam que tanto faz e 6% que defendem a ditadura em algumas circunstâncias. Por fim, 6% responderam que não sabe. Agora eu vou contar para você como foram as agendas dos candidatos à presidência. E eu começo pelo Ciro Gomes, do PDT. Ele esteve hoje pela manhã na antiga fábrica da Companhia Brasileira de Material Ferroviário. O candidato à presidência da República disse que o adversário, o ex-presidente Lula, do PT, tomou gosto pela burguesia. Ciro Gomes fez críticas à crise econômica, ao desemprego e à inflação enfrentada pelos brasileiros e disse que ser o único candidato que se opõe ao modelo econômico do Brasil. Aí você pergunta, o Lula não é não? O Lula já foi. O Lula, eu ajudei o Lula praticamente a vida inteira, mas infelizmente o Lula tomou gosto da burguesia, deixou a turma do PT meter a mão e roubar, e hoje o Lula só aperfeiçoou o que deu no desastre do Bolsonaro. Ciro Gomes também criticou o presidente Jair Bolsonaro e disse que ele é uma consequência de uma grande mágoa que o povo brasileiro experimentou. Ele também disse que, se eleito, ele não vai se submeter ao Centrão e que a aliança com esse grupo eterniza a crise. Já a candidata do MDB, Simone Tebet, participou nessa manhã de uma caminhada no centro de Diadema, na Grande São Paulo.
A senadora defendeu que a legislação trabalhista passe a garantir um mínimo de proteção para os trabalhadores informais que atuam com serviços de aplicativos como os motoristas e entregadores. Ela disse ainda não ser necessária uma nova reforma trabalhista, e sim avançar nas lacunas que ficaram para trás. Já o ex-presidente candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, passou o dia em São Paulo para uma gravação da propaganda eleitoral. E hoje ele não teve uma agenda pública. O presidente Jair Bolsonaro, que é candidato à reeleição pelo PL, teve uma agenda hoje à tarde em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele participou da cerimônia de instalação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. E aproveitando que eu estou falando do presidente Jair Bolsonaro, eu vou contar para você um assunto que está repercutindo muito nas redes sociais. Ontem, durante a live que o presidente costuma fazer, ele anunciou a redução de impostos sobre o whey protein. Pois é, de acordo com o presidente, o imposto sobre esse produto passou de 11% para 0%. A justificativa dele é que essa medida vai ajudar o pessoal que malha na academia. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. Além de preparar processos e pessoas, é preciso ser parte do ecossistema empreendedor nacional, incentivando e apoiando a inovação e a colaboração entre empresas tradicionais e startups. E é por isso que o Banco BV se uniu a alguns dos maiores nomes do ecossistema de inovação, a Plataforma de Inovação Distrito, a Associação Brasileira de Startups e a Associação Brasileira de Fintechs. Essas conexões têm permitido uma grande troca de experiências para desenvolver tecnologias e serviços. Tudo isso para tornar mais leve a vida de clientes e parceiros do BV. E para ampliar ainda mais o alcance, o BV iniciou a operação do BV Lab em Israel, que é um dos grandes centros de inovação em Data Science e Cybersecurity do mundo. Tudo isso para trazer soluções inovadoras com tecnologia de ponta para o dia a dia do cliente. Para saber mais, acesse bv.com.br e siga também nas redes sociais no @BancoBV. Voltando ao noticiário, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou hoje que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre o pedido da Polícia Federal para indiciar o presidente Jair Bolsonaro por incitação ao crime ao associar a vacina contra a Covid-19 ao risco de desenvolver AIDS. Nessa semana, eu relembro para você que a Polícia Federal afirmou ao Supremo que o presidente cometeu uma incitação ao crime ao fazer essa associação, que é falsa, durante a transmissão de uma live. Para a Polícia Federal, a conduta do presidente incentivou que espectadores não adotassem uma norma sanitária que foi estipulada pelo próprio governo, ou seja, tomar a vacina. E reforço aqui para você que, mais uma vez, essa relação que o presidente fez não corresponde à verdade. A Anvisa e outras autoridades de saúde já esclareceram que as vacinas não trazem doenças e, pelo contrário, evitam a contaminação. A PGR questiona essa abertura desse inquérito pelo STF. Essa investigação começou em dezembro do ano passado, após Alexandre de Moraes atender a um pedido da CPI da Covid no Senado. O ministro discordou da decisão da Procuradoria-Geral da República, que havia aberto apenas uma apuração preliminar interna para avaliar as falas de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes disse que a PGR não poderia abrir uma apuração interna, já que o STF foi provocado a partir de uma notícia-crime feita pela CPI contra o presidente. Aí a PGR recorreu desse entendimento do ministro e o questionamento começou a ser julgado na semana passada no plenário virtual, mas aí teve aquele pedido do ministro André Mendonça para ter mais prazo para analisar o caso, e com isso a análise foi interrompida e não há prazo para retomada. E outra informação que vem lá do Judiciário é que a Procuradoria-Geral da República voltou a defender hoje que o Supremo Tribunal Federal determine o arquivamento de parte das apurações abertas contra o presidente Jair Bolsonaro e aliados a partir do material que foi reunido pela CPI da Covid.
A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, disse que as manifestações para encerrar os casos foram sólidas e que uma eventual organização das provas reunidas durante a investigação não será capaz de gerar novos elementos. A CPI pediu ao Supremo que a análise dos arquivamentos seja travada enquanto a Polícia Federal não concluir a organização desse material. Mas, para Lindora Araújo, a reversão do pedido de encerramento dos inquéritos só seria possível se os senadores apresentassem novos elementos sobre os casos. A PGR diz ainda que a própria comissão já entregou as provas ao Supremo e que os senadores não podem requerer à Justiça novas diligências investigativas. E para você ter uma ideia, das 10 apurações abertas a partir da CPI, 2 foram arquivadas pelo Supremo e outras 6 tiveram um pedido de arquivamento pela PGR e 2 restantes continuam em andamento. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 2,21% aos 111.296 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia com uma queda de 0,08% aos R$ 5,168. Já o euro terminou negociado com uma baixa de 0,61% aos R$ 5,189. Na tecnologia, se por acaso você tem algum produto da Apple, preste atenção nessa informação. A empresa alertou hoje sobre uma falha que permite que hackers tomem o controle de iPhones, iPads e computadores Mac e pediu aos usuários que instalem a última atualização de emergência do software. A Apple está fazendo desde quarta-feira atualizações de sistema para corrigir essa vulnerabilidade que foi detectada por hackers. Mas, por enquanto, a Apple não informou se tem informação sobre como a falha de segurança pode ter sido explorada por eles. De acordo com a descrição técnica, um hacker poderia aproveitar a falha para assumir o controle dos dispositivos, ganhando acesso a todos os dados e capacidades dos aparelhos. Sextou por aqui com ela, Rádio Sucupira. Tô pensando até em decretar o dia do armistício. Tá aí, uma boa ideia, o dia do aperto de mão. Eu quero iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, agradecendo o comparecimento, cumprimentar os excelentíssimos ex-presidentes. E você acha que Hilário Cajazeiro vai apertar a mão de Miliano Medrado só se for para arrancar a mão dele fora? Tá na hora de botar de lado esses considerando. Para um Brasil com mais harmonia, para um Brasil com mais amor e esperança. Porque se o dia do aperto de mão virar o dia da mão na cara, isso é lá com ele, né? A minha intenção foi a mais nobre, a mais altruística, a mais filantropística. A presença de todos e todos aqui hoje no Tribunal da Democracia nos honra e dignifica a justiça eleitoral. Pra frente, Sucupira! Outra notícia realmente de importância. O meritíssimo juiz que preside a mesa de apuração está contando os votos. E atenção, Sucupira! Atenção, Brasil! 78, 79... Vencemos! Já vencemos! Somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Eu tô cercado de Judas Iscariote, de Brutus, de Silvério dos Reis. Tá com a mente Cristo, tá com a mente César. A Constituição Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio. O senhor pensou no que podia ter acontecido, A situação está terrível.
Basta que eu comece, aí não vai parar mais. O diabo é que ninguém começa, né? Fica trocando cara feia e bilhetinho e ameaça e outros considerando e ninguém chega aos finalmente. Viva a democracia, viva o Estado de Direito, viva o Brasil! Como disse César ao atravessar o Rubicon, alia jacta est, que em linguagem de Bob quer dizer, a sorte está lançada. Vamos embora. Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado. Qual é a graça que o senhor veio pedir aí? Não vem pedir graça nenhuma. Pedir pelo povo sucupirano. Não será que o senhor veio pedir um milagre para se eleger governador, não, hein? Não misture política com religião. Muito bem, falta de respeito num lugar sagrado. As falas do bem-amado foram cedidas pelo acervo da TV Globo. O texto é de Dias Gomes e a interpretação é de Paulo Gracindo. A edição é de Edmilson Fernandes e Cláudio Antônio. Agora eu vou indo nessa. O roteiro dessa edição foi escrito por mim, a montagem e a sonorização são do Daniel Mesquita, o Dom. E você pode me encontrar lá nas redes sociais, no @Juliana_Deprado no Twitter, no Insta é só procurar por @JulianaDeprado e tem também o e-mail juliana.prado@cbn.com.br. E não se esqueça que segunda-feira tem a edição da manhã do Panorama CBN a partir das 7 horas da manhã com a Bianca Santos, que estará de volta, combinado? Beijos pra você, bom final de semana, bom descanso e até segunda. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.